3. Ser si mesmo. 1. Polifonia da consciência. O drama da consciência é que, para se formar, ela precisa romper a unidade do eu. Ela se esforça a seguir por conquistá-la, mas não poderia consegui-lo sem se abolir. A consciência, que é um diálogo com os outros seres e com o mundo, começa, portanto, por ser um diálogo consigo. Precisamos de 2 olhos para ver e de 2 ouvidos para ouvir, como se nada pudéssemos perceber a não ser por um jogo de 2 imagens semelhantes e, no entanto, diferentes. Mais ainda, nem a visão nem a audição se exercem sozinhas, mas referindo-se uma à outra, ou então a qualquer outro sentido que elas despertam e que lhes acrescenta. Assim, se forma uma espécie de polifonia, na qual todas as vozes da alma respondem a todas as vozes da natureza. E a mais, a percepção nunca está só. Ela sempre suscita uma ideia, uma lembrança, uma emoção, uma intenção, que repercutem, por sua vez, sobre ela e estabelecem em nós novos diálogos entre o presente e o passado, entre o passado e o futuro, entre o universo e o espírito, entre o que pensamos e o que sentimos, entre o que sentimos e o que queremos. Enfim, a consciência cria sempre um intervalo entre o que somos e o que temos, entre o que temos e o que desejamos. E ela busca sempre preencher esse intervalo, sem nunca conseguir. Quando interrogo minha sinceridade, seu objeto é demasiado móvel para que ela possa me satisfazer. É demasiado complexo para que ela possa exprimi-lo sem o alterar e o mutilar. A dificuldade de ser sincero é a dificuldade de estar presente ao que se diz, ao que se faz, com a totalidade de si mesmo, que sempre se divide e só nos mostra alguns de seus aspectos, nenhum deles verdadeiro, mas a consciência mais correta, no momento em que opta por um partido, nunca esquece os outros, não os rejeita no nada, e sem se consumir por eles em lamentações estéreis, gostaria ainda de introduzir, no partido que ela mesma assume, a essência positiva e o sabor original dos outros partidos. A lógica e a moral nos habituaram a pensar e a agir segundo alternativas, como se fosse preciso sempre dizer sim ou não, como se nunca houvesse um terceiro partido. Mas esse método só convém a almas um pouco rígidas, e que não sabem que o terceiro partido não se encontra entre o sim e o não, mas num sim mais alto que sempre compõe, um com o outro, o sim e o não da alternativa. 2. Cinismo. Cada um de nós é para si mesmo um objeto de escândalo quando pensa, ao fazer a comparação cínica entre o que ele é e o que ele mostra, que não há momento no mundo a quem ousaríamos revelar todos os sentimentos que atravessam nossa consciência, nem que fosse como um clarão fugaz. Parece-nos, inclusive, que ele não poderia considerá-los bem de perto sem corar. É que há o homem inteiro em cada homem, com o melhor e o pior, mas a verdadeira sinceridade não é considerar como coisas reais, e que assim nos pertencem todos esses impulsos obscuros, todas essas veleidades incertas, todas essas tentações indecisas que se esboçam em cada um de nós, antes mesmo que tenhamos começado a sentir-lhes o peso e a dar-lhes alguma consistência. É atravessá-los para descer até o fundo de nós mesmos, a fim de ali buscar o que queremos ser. Ora, há uma aparente sinceridade
que descobre com terror o que acreditamos ser, e que é apenas o que poderíamos ser se nossa vigilância de repente interrompesse. É que a consciência contém a ambiguidade dos possíveis. Ela será o princípio de todos os desencorajamentos e de todos os fracassos, se buscarmos nela uma realidade já formada e não o poder mesmo que a forma. Portanto, não é ser sincero contentar-se em exprimir todos os sentimentos nascentes e dar-lhes corpo pela palavra, antes de ter efetuado o ato interior, que é o único capaz de torná-los nossos. E é somente com o consentimento que lhes damos que importa julgar-nos. Assim, a sinceridade aparece muitas vezes como uma conversão na qual, ao reconhecermos que nossa vida é ruim, já começamos a mostrar que ela é boa. É o que explica por quê. Como já foi dito, aquele que faz uma confissão que o modifica supera a vergonha da confissão. Se a luz com que envolvemos nosso passado, ao purificá-lo, nos reconcilia a ele, é que ela obriga a ação mesma que efetuamos a evocar uma força da qual queremos fazer um uso melhor daí por diante. E não é surpreendente que o homem pelo qual sentimos o interesse mais vivo e mais apaixonado seja não aquele liberado de todos os vícios, mas aquele que, continuando sempre a sentir-lhes o aguilhão, aguça por esse aguilhão sua vida espiritual inteira. 3. O autor de si mesmo. É o homem que mais tem espírito que mais facilmente se arrisca a ser o ator de si mesmo. Ele nunca se contenta com o que encontra dentro de si. Não cessa de alterá-lo, repensando-o. Seu ser verdadeiro está sempre aquém ou além do seu ser presente. Nunca consegue distinguir o que imagina do que sente. Encontra dentro de si milhares de personagens. Concebe milhares de possibilidades que ultrapassam por todos os lados a realidade tal como lhe é dada. Tem necessidade de um esforço para se voltar a ela, para fixar nela seu olhar e estreitá-la bem de perto, quando muitas vezes bastaria um pouco de simplicidade e um pouco de amor para obter isso sem tê-lo desejado. É que, quando me olho a mim mesmo, um outro está lá, que é o espectador, a quem me mostro, sempre semelhante a um espectador estranho, junto ao qual não faço outra coisa senão aparecer. Não sou mais um ser, mas uma coisa, uma aparência que componho. O diálogo de Narciso não pode existir sem uma duplicidade. Ser duplo é a própria consciência, e a distância entre o que sou e o que mostro é o produto da reflexão e do esforço que faço para ser sincero, de tal maneira que nunca tenho a impressão de conseguir. Assim, a sinceridade é sempre um problema, e ninguém pode julgar nem a de outrem, nem a sua. 4. A impossibilidade de enganar. Nas relações dos homens entre si, um ser aparente se forma, que substitui sempre o ser real. Isso supõe uma abdicação de si e uma humilhação de si raramente percebidas, porque o indigno subterfúgio as mascara é que o nosso ser real quer ainda virar vantagem da opinião feita sobre nosso ser aparente. Mas posso verdadeiramente esperar que tomem a aparência que mostro como realidade que sou? Em cada uma das minhas palavras, em cada um dos meus gestos, há sempre ou uma marca do amor próprio que não engana ninguém, embora possam fingir acreditar, ou uma confissão esperada, espreitada, no entanto quase inútil, da qual uns se apoderam para me socorrer, outros para me atormentar. Dissimular é mais difícil do que se pensa.
O corpo, a voz, o olhar, o rosto não são apenas testemunhas, mas o ser mesmo. E para um observador bastante fino, eles traem a intenção mais secreta, inclusive a de não trair, como vemos na lenda da menina nórdica, que nunca dizia mentira, por temor de que a pedra do seu anel mudasse de cor. É o que acontece ao rosto mais firme e mais audacioso, mesmo se o rosto continuasse o mesmo. O olhar, que é mais sutil, seria alterado, ou então aquela harmonia quase imperceptível que dá ao indivíduo sua atitude mais natural. Fala-se sempre da recusa ou do pudor de se entregar. No entanto, há uma igual incapacidade de fazê-lo e de não fazê-lo, pois a sinceridade é ambígua e pode-se dizer que é tão difícil se mostrar quanto se esconder. Muitas vezes, não há nada mais difícil do que fazer ver a alguém aquilo mesmo que procuro lhe mostrar. A sinceridade que posso alcançar depende tanto dele quanto de mim. E há, mais aquém da sinceridade voluntária, uma sinceridade possível que a amizade avalia e sente. Inversamente, a dissimulação também supõe a cumplicidade mútua de dois seres, um diante do outro, ambos aceitando dar mais realidade ao que mostram que ao que escondem, e ambos recusando confessar a si mesmos que só se preocupam com essa realidade que querem esconder, mas de algum modo sempre se vê como o ato que a esconde. Acontece com frequência de alguém enganar a si mesmo antes de enganar os outros. Ele se deixa convencer por seu amor próprio, antes de buscar convencer os outros. É sua primeira testemunha e avalia sobre si mesmo o sucesso que poderá obter sobre outrem. E se fracassar, continuará, mesmo assim, sua tentativa desesperada, pois os homens vivem de um comum acordo no mundo de aparência e de fingimento. É nele que ressoam suas palavras, embora a verdade inteira esteja diante deles, e nela seu olhar mergulhe. A consciência dessa discordância pode mesmo lhes proporcionar um gozo cruel. 5. O Anel de Giges. Mas como é possível, dirão, não ser sincero, se o que sou coincide com o que faço, ainda mais do que com o que penso? E se não há intervalo entre o que faço e o que mostro, que intervalo poderia haver entre o que mostro e o que sou? Deixemos de lado essa insinceridade, que não é senão uma vontade de dar o troco. Ela só engana outrem se ele não for bastante perspicaz. Mas ela nunca engana a mim mesmo. Ela é apenas um meio momentâneo que utilizo para obter certo efeito, mas a vontade de produzi-lo imprime em mim uma marca da qual não me separo mais. Os homens sabem muito bem que nada podem esconder daquilo que são, e se dispusessem do anel de Giges, todos lhe pediriam o poder de dissimulação, pois o anel dissimula nosso corpo, permitindo-nos realizar, no mundo das coisas visíveis, um efeito cuja causa permanece invisível e não pertence mais a este mundo, o que é certamente um primeiro milagre. Contudo, o milagre só se completaria se o anel, ao nos tornar invisíveis aos outros, nos tornasse perfeitamente interiores e transparentes a nós mesmos, isto é, se ele fizesse do mito de Narciso, na fonte, uma realidade. Felizmente, esse anel não nos é dado. Seria para nós a suprema provação, a angústia da existência, o segredo da responsabilidade, residem precisamente em convertermos numa ação que todos podem ver e que deixa no mundo seu traço inapagável, uma possibilidade que inicialmente
só tinha existência para nós. Mas como não dispõe do anel, os homens se esforçam, por suas palavras, por seu silêncio e pelas obras que realizam, em produzir uma imagem de si mesmos, em conformidade, não ao que eles são, nem mesmo ao que desejam ser, mas ao que desejam que acreditem que eles são. 6. Eu sou como eu sou ou não sou. O dever mais alto, a dificuldade mais sutil, a responsabilidade mais grave é ser tudo o que se é, assumir todo o encargo e todas as consequências disso. A fraqueza me liberta ao me dar coragem. É a mentira que me escraviza. O próprio da consciência é obrigar-me a tomar posse de mim mesmo. E essa tomada de posse se assemelha a uma criação, porque consiste em realizar um ser possível, cuja posição me é, por assim dizer, confiada. Mas permanecer no estado de possível é não ser. Assim eu poderia não ser, não aceitar essa existência que me é a todo instante oferecida. Porém não posso ser outro, diferente do que sou. É contraditório que eu me torne outro sem estar eu mesmo abolido. A mentira é a recusa pelo eu do seu próprio ser. Ser o que se é. Certamente não há nada que seja tão difícil para o homem que começou a pensar e a refletir, a fazer a menor distinção entre sua natureza e sua liberdade. Seguirá ele apenas sua natureza quando ao mesmo tempo a julga, muitas vezes lamentando-a ou condenando-a, ou terá confiança no seu poder de julgar e de agir, como se não tivesse mais natureza? Mas a natureza não se deixa esquecer. Não basta desprezá-la para reduzi-la ao silêncio. É ela que põe à nossa disposição todos os nossos poderes e sinceridade os discriminam e os põe em prática. Ser sincero é descer ao fundo de nós mesmos para descobrir os dons que nos pertencem, mas que nada são senão pelo uso que fazemos deles. É recusar deixá-los sem emprego, é impedir que fiquem escondidos no fundo de nós mesmos, nas trevas da possibilidade. É fazer que se manifestem à luz do dia e façam crescer, aos olhos de todos, a riqueza do mundo, que sejam como uma revelação que não cessa de enriquecê-lo. A sinceridade é o ato pelo qual cada um se conhece e se faz ao mesmo tempo. É o ato pelo qual dá testemunho a si mesmo e aceita contribuir, segundo suas forças, à obra da criação. 7. Descobrir o que sou. Em relação a outrem, a sinceridade é um esforço para abolir toda a diferença entre nosso ser real e nosso ser manifesto. Mas a verdadeira sinceridade é sinceridade em relação a si. Consiste não propriamente em mostrar o que se é, mas em descobrir isso. Ela exige que, para além de todos os planos superficiais da consciência, nos quais não fazemos senão experimentar estados, penetremos até a região misteriosa, onde nascem aqueles desejos profundos e consentidos, que dão à nossa vida seu ponto de ligação com o absoluto. Pois o olhar que dirigimos a nós mesmos produz em nós os melhores ou os piores efeitos, conforme o objeto para o qual se volta e conforme a intenção que o orienta. Ou ele considera apenas nossos estados, em relação aos quais sempre mostra demasiada complacência, ou remonta até a origem deles e nos liberta de sua escravidão. O próprio da sinceridade é obrigar-me a ser eu mesmo, isto é, tornar-me eu mesmo o que sou. Ela é uma busca da minha própria essência, que começa a se adulterar quando tomo do exterior os motivos que me fazem agir, pois essa essência nunca é um objeto que contemplo, mas uma obra que realizo, o emprego de certos poderes que estão em mim e que murcham se deixo de exercê-los. A sinceridade, portanto, é um ato indivisível,
de entrada em si e de saída de si, uma busca que já é uma descoberta, um engajamento que já é uma ultrapassagem, uma espera que já é um chamado, uma abertura que já é um fato de fé para com uma revelação sempre latente e sempre pronta a surgir. Ela é o traço de ligação entre o que sou e o que quero ser. Pode-se dizer que ela é uma virtude do coração e não da inteligência. Pois onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que basta para explicar, porque a sinceridade sempre traz infinitamente mais riqueza que as mentiras mais triunfais. 8. Atravessar o coração com uma espada. É preciso atravessar o coração com uma espada, diz Lucas, para descobrir nossos pensamentos mais profundos. Mas somente a inocência o consegue. É um grande engano dizer que ela não vê o mal, pois ela rasga todos os véus do amor próprio, põe todo o nosso ser a nu. Entretanto, o mesmo acontece com a virtude que, como quer Platão, conhece o vício e a virtude, enquanto o vício conhece apenas o vício. A sinceridade consiste numa audácia tranquila pela qual se ousa entrar na existência, tal como se é, mas um duplo temor a retém quase sempre, a do poder de que dispomos e da opinião a que nos expomos. É a passagem do mundo secreto ao mundo manifesto que cria a nossa perplexidade. Mas é excessivo ocupar-se com as aparências. Se sou dentro de mim o que devo ser, o serei também fora de mim. Isso exige, é verdade, um despojamento, do qual nem sempre sou capaz. Nem sempre recebo suficiente luz. Nem sempre estou bastante presente a mim mesmo. Nem sempre estou pronto a falar, a agir. Com frequência é preciso que eu saiba esperar. E, sinceramente, exige muita reserva e muito silêncio. A simples consideração do julgamento de outrem paralisa todos os nossos movimentos. Ela nos envergonha daquilo mesmo que faz nossa superioridade, se for contestada ou não for reconhecida. Mas, na solidão, é preciso agir como se fôssemos vistos pelo mundo inteiro. E quando somos vistos pelo mundo inteiro, agir como se estivéssemos sozinhos. Mas ainda a própria vaidade, se fosse bastante grande, não poderia mais se contentar com a aparência, que quase sempre basta para alimentá-la. Ela mesma deveria se aniquilar na infinidade da sua própria exigência, e não encontrar outra satisfação, senão aquela que uma sinceridade perfeita poderia lhe dar. É próprio de uma vaidade ainda fraca e miserável aceitar que a aparência possa ir mais além do ser. O que lhe cabe é ultrapassar-se constantemente e mesmo inverter-se no seu contrário, isto é, recusar precisamente que o ser nunca possa ser igual à aparência. Há duas espécies de homens: os que só dão ouvidos ao amor próprio e só pensam na imagem que oferecem de si mesmos, e os que não suspeitam que exista tal imagem, nem que ela possa diferir do que eles são. 9. Para além de mim mesmo. A sinceridade obriga a calar tudo o que em mim só pertence a mim, e a descobrir tudo o que em mim se assemelha a uma revelação da qual sou o intérprete, de tal modo que ela só pode falar das coisas que estão em mim, mas sempre como se elas não fossem minhas. Ela traduz simultaneamente o que há em nós de mais interior a nós mesmos e de mais estranho a nós mesmos, a verdade pela qual somos responsáveis. Você diz:
Sou sincero. E acredita salvar o valor do que diz ou do que faz. Mas que me importa a sua sinceridade, se ela é a sinceridade de nada? Se ela só me passa os movimentos do seu amor próprio e os tristes testemunhos da sua fraqueza e da sua miséria? No entanto, você alega essa sinceridade como uma escusa e como um orgulho. Eis o que sou. Não o engano a meu respeito. E o ser que lhe mostro tem como você seu lugar no mundo. E o mesmo sol o ilumina com a mesma luz. Ora, essa sinceridade que você afirma muitas vezes não é senão uma falsa sinceridade que não interessa a você nem a ninguém. Não produz em mim eco algum, senão me revela nada além de um fato sobre o qual nem você nem eu podemos agir. A sinceridade que espero, a única que necessito, que me faz atento a um destino que nos é pessoal e não obstante comum a nós dois, é aquela em que vejo o seu ser não se descrever como uma coisa, mas se buscar, se afirmar e já se envolver, tentando penetrar até a essência do real, em que estamos ambos enraizados, a fim de reconhecer ali as marchas do que lhe é exigido. Tem uma tarefa a cumprir, e na qual esse ser já se lança. 10. Verdade e sinceridade. É comum acreditar-se que nada no mundo é mais fácil que ser sincero, e que para isso basta não alterar, mesmo imperceptivelmente, a realidade tal como nos é dada. Mentir, dissimular, é intervir, é fazer agir a própria vontade, é substituir o ser por uma imagem com a qual ele não coincide. Ser sincero não seria contentar-se em deixar as coisas serem o que são? Mas o problema é mais difícil. Tão logo começo a falar e a agir, tão logo meu olhar se abre à luz, acrescento algo ao real e o modifico. E essa modificação é a criação mesma do espetáculo sem o qual, para mim, o real não existiria. Assim olho o mundo que nasce diante de mim como um espetáculo ondulado, pela perspectiva e pelos infinitos jogos de luz e sombra. No entanto, ninguém admite que o real seja criado por mim no ato mesmo que o apreende. Ele possui certas características que se impõem independentemente da minha vontade e para as quais chamo os outros homens em testemunho. Desse modo, consigo distinguir a verdade do erro. Contudo, a sinceridade não é a verdade. Assim, a arte do pintor produz com maior ou menor sinceridade a visão muito pessoal que ele tem do universo. E somente desta se pode dizer que ela é verdadeira. Ninguém aceitará que ser sincero é reproduzir, tal como é, minha própria visão das coisas, ao passo que ser verdadeiro seria reproduzir essa própria visão, as coisas tais como são, pois é na qualidade dessa visão que a minha sinceridade reside. Ela é o esforço que faço para torná-la sempre mais delicada, mais penetrante e mais profunda. A verdade invoca uma luz, que envolve tudo o que é e que me ilumina, se eu abro os olhos. Pode-se muito bem dizer que a sinceridade não é senão o simples consentimento à luz, mas com a condição de acrescentar que a verdade em questão é aqui a verdade mesma do que sou, em que para mim não basta contemplá-la, trata-se primeiramente de produzi-la. Considera-se quase sempre a verdade como a coincidência do pensamento e do real. Mas como seria possível tal coincidência quando o real é outro que não eu? Ao contrário, se a sinceridade é a consciência de nós conosco mesmos, perguntarão como é possível não obtê-la. Mas é o amor próprio que intervém aqui, e o próprio da sinceridade é vencê-lo. Pode-se dizer que por ocasião a verdade que busca conformar
o ato da minha consciência, o espetáculo das coisas. A sinceridade tenta conformar ao ato da minha consciência, o espetáculo que mostro. Portanto, parece que somente ela pode superar a dualidade do objeto e do sujeito que os filósofos transformaram em lei suprema de todo o conhecimento. Se Narciso se perdeu, é que ele quis introduzir tal dualidade no centro de si mesmo. Ele achou que podia ver-se e usufruir de si, antes de agir e de fazer-se. Ele não teve a coragem desse incomparável empreendimento, no qual a operação antecede o ser e o determina, desse procedimento criador, cujo modelo as matemáticas já empregam no conhecimento puro, e do qual a sinceridade interior nos oferece uma aplicação dramática a nós mesmos. 11. A sinceridade atuante. Ser sincero é mostrar-se, mas fazendo-se. Não é falar, mas agir. Só que somos sempre levados a dar à palavra sinceridade um sentido menos pleno e menos forte. Ela consiste, então, em falar de si com verdade. Mas como falar com verdade de um ser que nunca está realizado, do qual cada palavra, cada ação, acrescenta algo ao que ela é? Como falar com verdade de si sem um tremor? Sem um rubor que altera tanto a verdade quanto a si mesmo? A sinceridade deve atingir, para além de todas as palavras, uma intimidade invisível que as palavras sempre se arriscam a atrair, e da qual desenham apenas a sombra. A sinceridade só aparece quando essa intimidade começa a se encarnar, isto é, em atos que determinam nosso ser e comprometem seu destino. É que sinceridade não consiste em reproduzir, num retrato parecido, uma realidade pré-existente. Ela própria é criadora. É uma virtude da ação e não apenas da expressão. Nosso eu não é mais que um feixe de virtualidades. Cabe-nos realizá-las. É uma realização que reside a sinceridade verdadeira. E compreende-se muito bem que se possa não realizá-la, seja por preguiça, seja por temor, seja porque se acha mais fácil ou mais útil ceder à opinião e desistir, cedendo à inclinação para onde o meio nos leva. A sinceridade não distingue mais o ato pelo qual nos situamos do ato pelo qual nos fazemos. Ela é, ao mesmo tempo, a atenção que desperta nossas potencialidades e a coragem que lhes dá um corpo, sem o qual elas nada seriam. A potencialidade é o chamado que está em nós. A coragem é a resposta a esse chamado. A sinceridade não se contenta, como creem, em examinar com implacável lucidez as intenções mais ocultas. Ela obriga o indivíduo a transpor suas próprias fronteiras e assumir um lugar no mundo e mostrar o que ele é. 12. O retorno à fonte. Tal logo começo a agir, minha vida se vê contida numa situação. Ela carrega o peso do seu passado. Inúmeras forças começam a agir sobre ela, num movimento que arrasta e que não sei se padeço ou se produzo. Mas a sinceridade recusa todas essas solicitações que me pressionam e obrigam-me a descer até o centro de mim mesmo. Ela é sempre um retorno à origem. Faz de mim um ser que perpetuamente nasce. Ela nos livra de toda preocupação com a opinião alheia ou o efeito. Traz-nos de volta à origem e nos revela a nossos próprios olhos, tal como saímos das mãos do Criador, no primeiro jato da vida, antes que as aparências exteriores nos seduzam e tenhamos inventado qualquer artifício. Ela nos mostra tal como somos, e não num retrato que seria ainda exterior a nós mesmos. Não tem necessidade de garantia nem de juramento. É aquela perfeita claridade do olhar
que não põe sombra alguma entre mim e você, nem a sombra de uma lembrança, nem a sombra de um desejo, aquela perfeita retidão do querer que impede haver entre nós qualquer desvio, qualquer subterfúgio, qualquer segunda intenção. Ela é, enfim, uma perfeita nobreza interior, pois o homem sincero quer viver sob o céu livre. Ele é o único com bastante orgulho para nada mais dissimular de si, para nada esperar senão a verdade, para não se contentar em parecer, para se estabelecer tão intimamente no ser que ele não se distingue mais para si do parecer. 13. Sob o olhar de Deus. A sinceridade é o ato pelo qual me coloco a mim mesmo sob o olhar de Deus. Não há sinceridade de outro modo, pois somente para Deus não há mais espetáculo, não há mais aparência. Ele próprio é a pura presença de tudo o que é. Quando me volto para Ele, nada mais conta em mim, a não ser o que sou. Pois Deus não é apenas o olho sempre aberto, a qual nada posso dissimular do que sei de mim mesmo. Ele é a luz que atravessa todas as trevas, que me revela tal como sou, sem que eu soubesse que era. O amor próprio que me ocultava de mim mesmo é uma roupa que cai de repente. Um outro amor me envolve, tornando minha alma transparente. Enquanto a vida persiste em nós, conservamos ainda a esperança de mudar o que somos ou de dissimulá-lo. Mas quando nossa vida é ameaçada ou está perto de acabar, somente o que somos importa. Só diante da morte somos perfeitamente sinceros, porque a morte é irrevogável e dá à nossa existência, completando-a, o caráter do absoluto. É o que exprimimos ao imaginar o olhar de um juiz, a quem nada escapa, e que logo após a morte vê a verdade da nossa alma, até nos seus meandros mais remotos. E o que significa esse olhar, senão a impossibilidade em que estamos de acrescentarmos algo ao que fizemos, de nos evadirmos num novo futuro, se distinguirmos ainda nosso ser real do nosso ser manifesto, e no momento em que a vontade se torna impotente, de não abarcarmos num ato de contemplação pura esse ser agora realizado, eles que até então era apenas um esboço sempre sujeito a retoques? Não basta a sinceridade evocar a Deus como testemunha. Ela deve evocá-lo também como modelo, pois a sinceridade não é somente ver-se em sua luz, mas realizar-se conforme sua vontade. Que sou eu, senão o que ele me pede para ser? Mas uma distância infinita logo se revela a mim entre o que faço, esse poder que está em mim, e que meu único desejo é exercer. É que não cesso de faltar a ele, e na medida mesma em que falto, não sou mais para mim e para outrem, senão uma aparência que um sopro dissipa e que a morte abolirá. Qual é o verdadeiro sentido que devemos dar a estas palavras? Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai, que está no céu.